Bom dia, deputado Felipe Carreiras, senadora Soraya, Márcio, Ricardo, Paulo e demais presentes. Começo a minha fala para cumprimentar o Parlamento brasileiro, aqui representado pelo senhor e pela senadora, por essa iniciativa de pautar um tema tão importante para a sociedade brasileira, mesmo parecendo de maneira superficial que isso atende apenas aos interesses dos compositores e dos usuários. Quero aproveitar para cumprimentar o deputado Felipe Carreiras pela presença ontem no Congresso Brasileiro dos Promotores de Evento. Quero cumprimentá-lo pelo seu empenho e compromisso permanente na defesa do reconhecimento de uma atividade tão importante para a economia brasileira, que são os produtores de eventos. Nós temos muitos geradores de emprego e renda. Nós também fazemos isso. E, na questão dos empregos temporários, não existe nenhuma outra categoria que gera tantos empregos temporários como os eventos. Claro que dada a natureza da nossa atividade. Entretanto, toda essa contribuição para a sociedade brasileira, às vezes é muito pouco reconhecida e, o pior, muito mal interpretada, com muita dificuldade, que seriam desnecessárias e, caso elas não existissem, a nossa contribuição seria ainda maior. Quero registrar também que um dos fatos mais importantes na história das relações entre os artistas, os produtores de evento, os militantes da cultura, foi a criação e o lançamento ontem da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e do Entretenimento, cuja presidência Vossa Excelência é o titular. Eu represento a ABRAP, que é uma entidade que congrega, pela totalidade dos seus associados, 70% do PIB dos eventos no modal música realizado no Brasil. Quero acrescentar que tenho 40 anos que trabalho nessa atividade. E um dos gargalos mais difíceis é a relação, não com os direitos autorais, mas é a relação com o ECAD. Nós, os produtores de eventos, por princípio, somos a favor do direito autoral. Nós, os produtores de eventos, fazemos a defesa permanente dos autores e dos compositores. Mas nós, os produtores de eventos, somos contra o ECAD. Não contra a instituição, mas contra as práticas do ECAD. Só quem é produtor de evento sabe o que é fazer um acerto para pagar o direito autoral. E o que mais tem do lado dos produtores de evento é boa-fé. Queremos pagar. Reconhecemos que temos que pagar. Mas discordamos dos critérios e, principalmente, da falta deles. O ECAD é uma instituição privada. Ele não é ONG, ele não é um órgão governamental, é privado, composto por 7 associações. O ECAD, para receber os direitos autorais, ele classifica os usuários de 2 maneiras, em usuários permanentes e usuários eventuais. Os usuários permanentes são aqueles que realizam mais de 80 shows por ano. E esse critério é de uma subjetividade a todo tamanho, inclusive na ótica de interesse do ECAD. Ou seja, um empreendedor pequeno que consiga fazer 80 shows em barzinhos, em casa de show, né, ele é considerado um usuário permanente. Mas um produtor que faça 2, 3, 4 eventos, ou o próprio Rock in Rio, que num dia
coloca 100 mil pessoas, ele é um usuário eventual. Ou seja, o ECAD trata pior quem lhe traz mais dinheiro, inclusive. Nessa sequência, qual que é a metodologia que o ECAD usa para receber os direitos autorais referente à execução de música ao vivo? Pelo critério físico ou cobrando 10% da renda bruta. 10% da renda bruta. Ou seja, isso não é taxa, isso é um sócio sem risco. E, para complicar ainda mais, se você for fazer um show na praça, sem cobrança de ingresso, não estou aqui fazendo a defesa que não deveria pagar o direito autoral. Sim, tem que pagar. Aí o ECAD não quer receber, não tem renda bruta. Não existe renda bruta, né? Mas mesmo assim o ECAD quer receber pelo valor do contrato, pelas barracas, pelo que você investiu de som, de luz, ou seja, cobrar por o direito autoral sobre equipamento. Não é justo. Não pode prevalecer essa tática. E quando a gente fala da imagem do ECAD, muito ruim, muito ruim. A imagem do ECAD, a sociedade, a imagem que a sociedade tem do ECAD é muito vinculada a abuso, intolerância, né? O que mais vem falar é essa caixa preta do ECAD e tal. Eu tive a oportunidade de participar, junto com outros companheiros da CPI do ECAD, e onde a gente pôde, muito mais do que criticar, sermos propositivos e já naquele momento apresentar, como sugestão, um outro modelo de relacionamento entre o ECAD e os usuários de música. E a proposta da ABRAP foi a proposta que o então presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, achou a mais justa, a mais equilibrada, a mais harmoniosa, que era se cobrar 5% sobre o valor do cachê. Não se pode pagar direito autoral por renda bruta. A renda bruta, ela se destina a pagar cachê, montagem de estrutura, palco, som, luz, banheiros, aluguel de espaço, inclusive o próprio ECAD. É com esse dinheiro que paga o ECAD. Mas o ECAD não quer que seja assim. E uma outra prática é de todos que discordam da sua cobrança, que discordam do valor, são estados à categoria de inadimplentes. Mas ele também é inadimplente em várias situações. Quando ele discorda, ele não é inadimplente. Mas quando a gente discorda, é inadimplente. Então, depois de... eu sou o 13º presidente da ABRAP. Depois de 2 anos e meio, convidando o ECAD para participar do nosso congresso, pedindo ao ECAD para que a gente pudesse se encontrar e, de maneira presencial, objetivar um avanço nas relações entre os detentores e os usuários, a gente tinha respostas um pouco mais reduzidas que essa audiência teve aqui hoje. E aí, no dia 20 de abril de 2018, nós soltamos uma carta aberta pela Regional Minas Gerais da ABRAP. E o dia 20 de abril, para nós mineiros, é muito importante. Se comemora a Inconfidência. E o que motivou a Inconfidência? A cobrança excessiva por parte da coroa portuguesa do quinto, a derrama. O quinto dos infernos. Desculpa. Então, soltamos uma carta aberta, dizendo por que a gente, a Regional ABRAP Minas Gerais, a partir de 1º de maio, iria fazer o pagamento dos direitos autorais somente através de depósito em juízo.
E por que essa escolha da opção do depósito em juízo? Primeiro, para reafirmar a nossa condição de que entendemos que temos e devemos que pagar os direitos autorais. Mas o que em tese significa um depósito em juízo? Boa-fé. Boa-fé. Queremos pagar, reconhecemos que devemos pagar, mas discordamos dos valores. Então, qual que é o remédio? A justiça. E essa foi a última etapa, diferentemente do ECAD, que preferencialmente sempre prefere judicializar. Judicializar. E a gente diz que, então, a gente usar do mesmo remédio. Na carta, a gente teve um colega que pensou uma frase que eu coloquei e fez um banner. E esse banner teve muito mais efeito do que a carta que a gente fez, que dizia que o ECAD consegue fazer a equação mais difícil. Desagrada a todos que pagam e a maioria dos que recebem. E isso fez com que o ECAD se movimentasse, que usasse da sua força para, de maneira muito tendenciosa, dizer que os produtores não queriam pagar os direitos autorais. Não era verdade. E aí nos chamou para conversar. Fomos ao Rio de Janeiro e sentamos, conversamos, e na largada a gente já propôs mudanças e sugestões que pudessem, primeiro, criar um relacionamento mais justo, harmonioso e, por isso, duradouro. Com esses critérios subjetivos, e assim, o ECAD, quando você faz um show num espaço, ele avalia o que convém mais para ele, se é cobrar pela área física ou se é cobrar pelo percentual da renda bruta. E, em muitos casos, senadora, vai fazer um show de um artista pequeno. Quando eu digo pequeno, não é pelo talento, pela qualidade, é pela capacidade atrativa de público. Mas, naquela cidade, só tem um parque de exposição para fazer, e o ECAD quer receber pela área total, 10 mil metros, 20 mil metros. Bom, então, qual foi a nossa proposta? É de fazer um piloto, que a gente colocasse 100 eventos e pudesse ter um percentual que a gente acha que é exequível, que é muito próximo do que seria essa relação justa e harmoniosa, cujos valores já não seriam mais negociados mano a mano, caso a caso, seriam retidos na etiqueteira, que é um instrumento mais moderno e eficaz. Dessa forma, deputado, era de uma transparência toda a prova. Um sabia quanto que pagava e o outro sabia quanto que recebia. Não ia ter reclamação por parte dos compositores se foi pouco ou muito. Percentual. Se a bilheteria foi alta, uma boa taxa de direitos autorais. Se foi baixa, proporcional àquilo. Então, essa falta de critério e essas atitudes do ECAD contribuem para que haja um estímulo muito grande no sentido de fazer crescer um território que é muito forte, muito fértil, o discurso de não pagar, de não reconhecer e tal. Não é a posição da ABRAP, não é a posição da maioria dos produtores de evento do Brasil. Mas é preciso também, e nós alertamos o ECAD, deputado, que na trincheira da defesa dos direitos autorais, nós entendemos que ter nessa trincheira só os autores, os compositores, as associações e o próprio ECAD é muito pouco. É que precisa pôr mais gente na trincheira dessa defesa para que o direito autoral brasileiro seja mais validado, mais reconhecido, e que, com isso, a gente possa ter, por parte da sociedade como um todo, não só por parte dos produtores, um relacionamento harmonioso. Eu quero registrar que, depois dessa carta aberta, nós tivemos 2 encontros presenciais com a ECAD e 3 reuniões virtuais. E quero registrar também que, de maneira gentil,
a nova superintendente do ECAD, no seu primeiro dia de trabalho, nos convidou para poder irmos ao Rio de Janeiro e termos encontro. Não poderia ser injusto com essa atitude do ECAD. Saudação ao Márcio, que representa aqui o ECAD. É uma saudação especial também ao meu antecessor, presidente Shaolin, que fez uma brilhante exposição, a qual referendo em 100% dos temas. Peço a palavra apenas para reforçar, talvez, os itens que são principais do ponto de vista da análise de todo o histórico que o presidente Shaolin comentou. Vou começar de trás para frente, para ficar mais fácil a explicação. Sem dúvida, as considerações finais do presidente são justas, de que nós iniciamos um processo de diálogo com o ECAD, mas também precisamos reconhecer que estamos há 18 meses nesse processo de diálogo e não tivemos avanço. E não tivemos avanço pelo tema que quero expor aqui, que é o fato de a lei dar prerrogativa a um escritório central lhe está permitindo fazer arbitrariedades e não permitir a livre negociação, e isso é que está gerando as inconformidades e todos os problemas levantados aqui pelos antecessores. À medida em que uma entidade que representa 170 produtores de eventos, que representa grande parte dos espetáculos realizados no Brasil, vai de maneira integrada e uniforme fazer uma negociação e não consegue avançar em uma vírgula, não está havendo a possibilidade de negociação dos direitos autorais, ou seja, está havendo uma imposição dos direitos autorais. O preço dos direitos autorais é definido unilateralmente por regulamento. Isso é contra qualquer preceito do livre mercado. E as inconsistências que acontecem, que o presidente Shaolin comenta, de falta de critério e etc., acontecem apenas por isso. Porque não existe a possibilidade de negociação. Então, uma parte fixa o preço, a outra parte ou aceita ou é inadimplente. E isso não faz sentido. E embora se tenha iniciado um processo de diálogo, esse processo de diálogo não tem permitido avançar. E não tem permitido avançar porque por trás disso tudo há uma legislação que dá ao Escritório Central de Arrecadação de Direitos a prerrogativa de ser o único escritório a arrecadar. E como sendo o único escritório a arrecadar, é o único que impõe o seu preço. E na hora de impor o preço, nós estamos falando de uma disposição legal, mas na hora de usar o recurso não há regulação. Embora possa haver, segundo a nova legislação, aí o acompanhamento da Secretaria Especial de Cultura e tal, não há, né? No uso do dinheiro ele é privado, mas na imposição do preço ele é uma imposição, né? Se assemelha ao imposto, a uma taxa, que quem quer usar tem que usar por aquele valor. E aí, lógico que poderia citar aqui inúmeras inconsistências criadas, o presidente Shaolin citou algumas, né? De que quando você faz o preço por regulamento, você não prevê todas as particularidades que o mercado nos traz, né? E vamos ser justos que 10% da arrecadação bruta é hoje maior do que a margem líquida da grande maioria das empresas, não só desse segmento, mas de todos os segmentos do mercado nacional. Quem tem margem líquida de mais de 10%. Portanto, nós estamos transferindo, em muitos casos, 100% do resultado de uma corporação por preço. O que num livre mercado não aconteceria, porque você renegociaria com o seu fornecedor. E aqui a gente não tem a opção. Então, eu quero parabenizar a essa comissão, aos parlamentares que assinaram o requerimento, pela oportuna chamada ao debate. Essa casa fez uma CPI há um tempo atrás. Acho que a CPI promoveu avanços, mas ela acabou direcionando os avanços muito mais para o tema da distribuição dos recursos. E aí acho que teve avanços na questão da distribuição, mas para a arrecadação e os critérios e a forma não. E aí estamos à disposição para continuar esse debate, mediados por essa casa ou diretamente, mas desde que haja avanço. Porque não faz sentido todos procurarmos uma negociação coletiva e a negociação coletiva barrar na simples resposta de que a Assembleia não aceitou o ponto. Muito obrigado, Dorani, pela sua exposição, pelas suas colocações, também traduzindo
o sentimento de um setor produtivo importante da economia criativa. Aqui agimos democraticamente. O que a gente lamenta é que, mais uma vez, o parlamento brasileiro tem que entrar em cena para discutir temas recorrentes. E isso só acontece porque o representante dos compositores, pelo recebimento dos direitos autorais dos compositores, não tem atitudes. Eu já fui convidado para ir lá no ECAD, igual o Márcio convidou o deputado Felipe Barreiros, a senadora e tal. A gente é muito bem recebido lá, com muita gentileza. Mas isso não é o suficiente. É preciso de ver a prática do ECAD. E aí, na prática, é muito diferente. A gentileza que a gente é recebido lá no escritório não é a mesma gentileza que o agente lá na base nos trata. A gente é tratado de maneira como um cidadão de quinta categoria, como se a gente fosse bandido. É só ameaça, é atitude autoritária. E eu penso, deputado, que esse tempo do é tanto, pronto e acabou, precisa findar. Esse tempo do é desse jeito ou nós vamos judicializar. E aí, um exemplo aqui nessa audiência pública, deputado. Quando o CAD condena o ECAD a pagar e ele recorre, ele, em momento nenhum, aceitou a condição de inadimplente. Todas as vezes que ele foi interrogado por isso, ele disse que o ECAD recorreu. Então, o ECAD não é inadimplente. Mas o tratamento com os produtores de evento, deputado, em sentido contrário, não é esse. Toda vez que nós discordamos e que nós recorremos, nós somos tratados como inadimplente, maus pagadores. Então, quando você senta com o ECAD para ter propositura nova, atitude nova, não, esse não pode, que está inadimplente. Porque discordou, porque recorreu. Então, o remédio que serve para o ECAD, para ele usar contra os outros, não serve quando ele tem que beber. Obrigado, Shaolin.